seria exatamente a medida da diástase, não, do afundamento mesmo. A diástase é o quê? A separação entre duas coisas, né? Diástase do reto abdominal, a separação dos retos. O afundamento é medir o desnivelamento. Então, você tem um fragmento que desceu e o resto do fragmento da calota continua lá em cima, você vai medir a distância entre um e o outro. Beleza? Nesses casos que eu mostrei, tem subfalcine uncus. Essas herniações, no começo, a gente vai tender a ter dificuldade. Por quê? A gente tende a pensar que eu vou enxergar na TC uma estrutura entrando, descendo ali, bem bonita, né? E a gente não vai ver isso. O que a gente vai ver para pensar em herniação é a obliteração da cisterna, é a compressão do tronco, porque as estruturas ali no crânio, elas são muito apertadinhas. E aí, quando hernia o uncus, por exemplo, você dificilmente vai ver o uncus bonitão lá descendo. Você vai ver tudo espremido ali naquela região. O que você vai tender a ver do uncus, por exemplo, é o corno do ventrículo lateral mais medializado ou descendo quando você bota no coronal, o tronco bem apertadinho, o mesencéfalo bem apertadinho e a obliteração das cisternas basais, principalmente se for lesões bilaterais, sangramento bilateral, aí você tem uma transtentorial central mesmo, né? Desce tudo, você tem uma descida mais das estruturas centrais, e aí fica o tronco todo obliterado, as cisternas basais todas apagadas, descendo ali um pouquinho de tudo. Então, o que é por isso que a gente tende a ter uma dificuldade no começo, porque a gente quer enxergar uma coisa que, na verdade, a gente não vai enxergar. A gente vai enxergar os sinais indiretos, beleza? Essas pistas, né? Que vão fazer a gente ver o que é subfalcino, o que é uncal, o que é transtentorial. Na verdade, a uncal é um tipo de transtentorial, né? Mas geralmente a gente separa uncal de transtentorial descendente, ascendente. A gente usa termos separados para deixar bem claro o que a gente está falando. Então, vamos continuar, né? Então, gente, caso 3, sem história. Por que está sem história? Porque esse caso aqui é essa história que eu estou falando para vocês. Então, imagina que chegou para você um paciente idoso que está cursando com déficit cognitivo, que está atrapalhando a vida dele, os hábitos dele. Ele não lembra de que bateu a cabeça, não lembra de nada, chega para você, mas com sintomas há mais ou menos 2 semanas. E aí você pede a TC, e a imagem da TC é essa daí. Vocês estão enxergando alguma coisa nessa TC? Bom, a tendência nossa é achar que a TC está normal. Porém, essa TC não está normal. Na verdade, ela está com alterações bem sérias, bem comprometedoras. Primeira coisa, vamos lá em cima. Sempre que você estiver olhando a TC de crânio, eu gosto de começar a olhar pela fossa posterior, mas depois eu vou lá em cima e olho a alta convexidade. Eu olho esses cortes aqui mais superiores. E aqui, gente, está a resposta para a gente de por que esse exame aí não é normal. Quer ver? Eu vou provar para vocês aqui, ó. Vou até dar um aumento aqui, beleza? Então, eu aumentei aqui. O que a gente está vendo aqui agora? Eu vou marcar para vocês até onde vai o limite da substância branca. Então, a substância branca na TC ela é mais hipodência, ela é mais pretinha. Então, a substância branca é essa parte mais central, mais pretinha aqui, tá? E ela se projeta também para a periferia. Tá vendo aqui, ó? Então, na verdade, a substância branca é mais ou menos essa região toda aqui, assim, que vai se projetando para a periferia. Então, substância branca periférica. E a substância branca mais central, que está aqui no core mesmo, né? Beleza. Detalhe, quando a gente acaba a substância branca, quando eu acabo de ver essa parte mais pretinha que a gente está vendo aqui, ó, tá vendo? Aquilo ali, a extremidade daquilo ali tem que ser córtex. É o final do cérebro, é o córtex cerebral. E você só pode ter mais 5 milímetros de córtex cerebral. Então,
Acabou a substância branca, 5 milímetros depois, acabou o córtex. Mesmo que você não esteja vendo o córtex, ou mesmo que você ache que ainda tem córtex. Então, aqui acabou o córtex. O que tem aqui que está deixando tudo branco com densidade de córtex e que talvez a gente nem visse se não desse esse maior aumento aí? Gente, o que tem aí? Eu tenho coleção, eu tenho sangramento. Então, repara, ó, que quando eu sigo aqui a substância branca, vejo ela acabando muito distante da calota, acabou muito distante da calota aqui, ó. Isso tudo ali não é só córtex. Existe alguma coisa naquele espaço ali ocupando volume, fazendo um efeito de massa. Nesse caso, é o achado clássico de hematoma subdural subagudo. O hematoma agudo, ele é brancão. O hematoma crônico, ele é cor de líquor, ele é densidade de líquor, ele é preto. Mas o hematoma subdural, existe uma fase que ele é cinza. Um cinza exatamente igual ao cinza do córtex. Então, se eu tiver um hematoma subdural na periferia do crânio, na fase subaguda, ele pode se confundir com córtex. E eu só vou perceber ele se eu notar que a substância branca não está chegando nem perto da calota craniana. Beleza? Então é assim que a gente nota que existe coleção subdural subaguda bilateral. Porque se fosse unilateral, o que mais a gente podia ver que ia ajudar a gente a ver que tinha uma coleção ali? Desvio da linha média, herniações. Então, quando é unilateral, é até mais fácil de você enxergar, mas muitas vezes vocês vão ver que vai ter gente que deixa passar. Mas quando é bilateral, é extremamente difícil se você não estiver atento a essa historinha, tá? E lembra, gente, nem sempre esse paciente aqui vai ter uma história de trauma bem definida, não. Às vezes ele vai vir com história de déficit cognitivo a esclarecer, ok? Então é por isso que você tem que cuidar e sempre observar se a substância branca ela está se aproximando da calota ou não. Veja que, mesmo em pacientes idosos, que eu tenho um alargamento dos sulcos, mesmo nesses pacientes, os giros, eles vão encostar aqui na calota, ó. Eles vêm até bem perto da calota. Tá vendo aqui, ó, o giro encostou. Desse lado aqui, o giro encostou. Desse lado aqui, o giro encostou novamente. Então, nem no paciente idoso se justificaria esse achado aqui da gente não ter a substância branca encostando na calota. E eu quero só usar esse paciente idoso aqui para tentar esclarecer de uma vez com vocês o que é substância branca aqui na TC e o que não é, tá? Eu vou marcar em vermelho aqui, ó, a substância branca mais hipodência. Então, internamente a isso que eu estou marcando em vermelho é substância branca, tá? E externamente a isso, na periferia, o que sobra? Sobra córtex cerebral. Então, repara que aqui dentro é mais pretinho do que aqui fora. Percebe? Então, isso aqui que eu vou circular em amarelo agora é tudo córtex cerebral. João, por que eu preciso saber isso? Porque quando a gente for falar de contusão versus hematoma intraparenquimatoso, se eu não entender isso, eu não vou saber identificar uma contusão. Eu não vou saber identificar depois também uma microhemorragia de uma lesão axonal, enfim. Então, a gente tem que entender essa anatomia aí. Então, na TC, eu estou falando nessa região mais interna e mais hipodensa. Substância cinzenta, córtex, essa região mais externa e mais cinza claro, tá? Lembrando que no córtex, na periferia, na substância cinzenta, eu tenho corpo de neurônio
E na substância branca eu tenho axônio, beleza? Então, na substância branca, axônio, substância cinzenta, corpo de neurônio. Vamos continuar? Deixa eu tirar aqui o zoom. Então, ó, hematoma do lado esquerdo, do lado direito, normal. Como é que eu sei que do lado direito está normal? Olha aqui, ó, gira encostou na calota, eu vejo a substância branca, eu vejo aqui o espaço licórico encostando, todos encostando aqui. Então, aqui deixa dúvida, mas precisaria de vários cortes para saber. Mas desse lado aqui, ó, eu tenho uma obliteração dos sulcos, eu não vejo sulco junto da calota, e a substância branca, ela não chega até o final. Olha a distância daqui para aqui, tá? Certamente eu tenho córtex até aqui, mais ou menos, e daqui para cá é coleção subdural subaguda, e aqui é o mesmo caso que a gente estava vendo antes de Lembra, se for unilateral, eu posso ter um desvio da linha média que me ajude a identificar o sangramento, a coleção. Beleza? Então, lembra, se for crônico, isso é para qualquer sangue, é um sangue codilíquor. Em geral, a gente não vai ver hemorragia epidural crônica. Por que não? Porque hemorragia epidural costuma ser uma emergência neurocirúrgica. Aliás, o subdural também. Só que a epidural, como a apresentação dela é com trauma de alta energia, fratura, nananã, o paciente geralmente procura o hospital e vai ser tratado. Já na subdural, às vezes é um trauma mais leve, é uma coisa mais insidiosa. Às vezes o paciente nem sabe que tem ali o problema e já pode chegar no hospital depois, numa fase mais crônica. Beleza? Então, raramente você vai ver um hematoma epidural na fase crônica ou na fase subaguda, porque geralmente ele vai ser abordado na fase aguda. Ok? Então, ó, formato lá côncavo, bem legal. Leve aqui, desvio da linha média para a esquerda. Isso, em geral, por exemplo, você falar é um AVC crônico, não vai ter desvio da linha média, vai ter até uma retração antes de crônica. Eu não vejo suco junto da calota e a substância branca, ela não chega até o final. Olha a distância daqui para aqui, tá? Certamente eu tenho córtex até aqui, mais ou menos, e daqui para cá é coleção subdural subaguda, e aqui é o mesmo caso que a gente estava vendo antes de bilateral. Lembra, se for unilateral, eu posso ter um desvio da linha média que me ajude a identificar
o sangramento, a coleção. Beleza? Então, lembra, se for crônico, isso é para qualquer sangue, é um sangue cor de líquor. Em geral, a gente não vai ver hemorragia epidural crônica. Por que não? Porque hemorragia epidural costuma ser uma emergência neurocirúrgica. Aliás, o subdural também. Só que a epidural, como a apresentação dela é com trauma de alta energia, fratura, nananã, o paciente geralmente procura o hospital e vai ser tratado. Já na subdural, às vezes é um trauma mais leve, é uma coisa mais insidiosa. Às vezes o paciente nem sabe que tem ali o problema e já pode chegar no hospital depois, numa fase mais crônica. Beleza? Então, raramente você vai ver um hematoma epidural na fase crônica ou na fase subaguda, porque geralmente ele vai ser abordado na fase aguda. Ok? Então, ó, formato lá côncavo, bem legal. Leve aqui, desvio da linha média para a esquerda. Isso, em geral, por exemplo, você falar é um AVC crônico, não vai ter desvio da linha média, vai ter até uma retração. Só que aqui a gente tem que lembrar que, apesar da coleção ter envelhecido, ela continua lá ocupando volume. No AVC crônico, o cérebro morre, aquela área morre e deixa de ocupar aquele volume. Então, sobra espaço, então você tem uma tração. Aqui não existe isso, não é porque o hematoma ficou crônico que você vai ter uma tração das estruturas. Não, continua exercendo efeito de massa, continua ali, só mudou a densidade por causa da fase da hemoglobina que já se degenerou. E no hematoma crônico, existem alguns achados-chave, né, que se a gente vir, na hora a gente tem que pensar em hematoma crônico, que são a presença dessas septações e, muito mais raro, calcificações. Beleza? Então, esse aqui, ó, não é prótese, não é material cirúrgico, isso aqui é calcificação das paredes de um hematoma subdural crônico. Beleza? Paciente de 70 anos, queda da própria altura, está em uso de varfarina. Gente, paciente com 70 anos, queda da própria altura em uso de varfarina, e dá pra gente aí esse exame. Aí você vai me falar, João, é um hematoma subdural e parece que tem uma área mais crônica e uma área mais aguda. Esse paciente é idoso, ele já podia ter um hematoma subdural lá, bateu a cabeça agora, sangrou de novo, está fazendo um hematoma crônico agudizado, ou um hematoma agudo em cima de um hematoma crônico. Pode ser? Pode ser. Olha aqui, tem desvio da linha média e tal. Então, indica que tá lá, o hematoma é mais, esse componente mais agudo. Porém, existe um dado da história clínica desse paciente que pode mudar todo o raciocínio clínico, que é o uso da varfarina, de anticoagulantes. Quando eu uso anticoagulante, o hematócrito, a coagulação dentro do hematoma, ela fica alterada, ela não fica a coagulação típica, tá? Então, eu posso ter uma anormalidade aqui, ó, com a formação de um nível semelhante ao que ocorre no hematoma crônico agudizado. Então, esse aspecto aqui de nível líquido, em geral, indica hematoma crônico agudizado. Porém, no contexto de uso de varfarina, isso pode ser simplesmente um hematoma agudo puro. E esse aspecto aí está relacionado ao uso da varfarina, que está alterando a coagulação do hematoma. Conseguiu sacar? Então, isso aí geralmente indica crônico agudizado, mas se o paciente tiver em uso de anticoagulante, ou se ele tiver alguma doença da hemostase, ele pode fazer esse aspecto, entre aspas, crônico agudizado, sendo que o hematoma é puro agudo, ok? Então, no contexto de uso de varfarina, eu posso considerar isso aqui inicialmente como um hematoma possivelmente agudo. Não quer dizer necessariamente que o paciente tinha um hematoma anterior. Porque eu escrevo aqui, entendeu? João, e se não tiver contexto de uso de varfarina ou outras doenças? Aí não, aí é um crônico agudizado. Foi por isso que eu botei isso até no título, né? Então, beleza. Antes de explicar o que é hemorragia de Durey, vamos ver o caso? Eu tenho, de cara, um hematoma com formato côncavo, seguindo aqui o formato do encéfalo, subdural, sangue aqui na foice, olha a foice espessada e hiperdensa. Eu percebo que existe um desvio da linha média importante,
relacionado ao hematoma subdural. Olha como há também, gente, um apagamento, né? Isso é bem subjetivo, mas existe uma certa compressão aqui. Sempre vai existir uma compressão dos sulcos e giros do mesmo lado da formação expansiva. Isso não é nem exclusividade dos hematomas, mas sempre que você tem uma formação ocupando o volume e empurrando, ela vai dar uma apertada ali nos sulcos e nos giros, tá? Quando o paciente idoso é mais fácil de ver, quando o paciente é mais jovem pode ser mais difícil de notar. Então, além do desvio da linha média, que é uma herniação subfalcina, eu tenho também obliteração, apagamento das cisternas basais. Eu deveria estar vendo aqui líquor. Por que eu não estou vendo líquor aqui? Porque o cérebro está querendo herniar, está herniando literalmente pelo tentório. E o que era para ser líquor na cisterna basal está necessariamente com o paciente com formato côncavo, seguindo aqui o formato do encéfalo subdural, sangue aqui na foice, olha a foice espessada e hiperdensa. Eu percebo que existe um desvio da linha média importante relacionado ao hematoma subdural. Olha como há também, gente, um apagamento, né? Isso é bem subjetivo, mas existe uma certa compressão aqui. Sempre vai existir uma compressão dos sulcos e giros do mesmo lado da formação expansiva. Isso não é nem exclusividade dos hematomas, mas sempre que você tem uma formação ocupando o volume e empurrando, ela vai dar uma apertada ali nos sulcos e nos giros, tá? Quando o paciente idoso é mais fácil de ver, quando o paciente é mais jovem pode ser mais difícil de notar. Então, além do desvio da linha média, que é uma herniação subfalcina, eu tenho também obliteração, apagamento das cisternas basais. Eu deveria estar vendo aqui líquor. Por que eu não estou vendo líquor aqui? Porque o cérebro está querendo herniar, está herniando literalmente pelo tentório. E o que era para ser líquor na cisterna basal está sendo preenchido por parênquima. E olha o que eu estou vendo aqui. Eu estou vendo o corno temporal do ventrículo lateral esquerdo medializado, indicando a herniação uncal, beleza? Então, além disso, o mesencéfalo, eu não consigo definir a orelhinha do Mickey aqui, porque estão todas as cisternas basais obliteradas. Isso está indicando o que para mim, gente? Se está tudo obliterado, eu penso em herniação transtentorial descendente, beleza? Quando está só um pouquinho obliterado, desvio ali do corno, eu penso mais que seja um uncal isolada. Mas, frequentemente, a transtentorial descendente e a uncal e as demais, né, subfalcinas, elas vão ocorrer coladinhas, grudadinhas uma com a outra. Uma ocorre, a outra está ocorrendo junto também. Beleza? Então, eu tenho uncal, eu tenho transtentorial descendente aqui. João, como é que eu vejo? Você não vê. Você vê a obliteração da cisterna. E você entende que isso é porque tem uma massa, uma formação na supratentorial que está exercendo efeito de massa, empurrando o cérebro pelo buraquinho do tentório, ok? Então, ó, tá tudo obliterado aqui. Olha o tronco como está esmagado. Cadê a cisterna pré-pontina? Tudo obliterado. Um pouquinho mais visível aqui à esquerda, mas não está normal. Repara aqui, ó, que o corno esquerdo está desviado e o direito está dilatado. Ou seja, uma das complicações mais comuns nas herniações, inclusive na própria herniação subfalcina pura, é hidrocefalia, é dilatação do sistema ventricular contralateral. O do lado da lesão fica comprimido e o outro lado dilata. Beleza? Hidrocefalia não comunicante, obstrutiva, né? Em geral. Então, além de todo esse caos, né, que a gente falou até agora, existe um achado nessa imagem que eu deixei aqui agora, que é um achado de péssimo prognóstico, altíssima mortalidade, e assim, dificilmente o paciente sobrevive quando tem esse achado aí, que é a hemorragia de Duré. A hemorragia de Duré é uma hemorragia na linha média do tronco cerebral, no contexto de herniação transtentorial ou herniação
um cal. Então, a herniação ela é tão grande que ela aumenta tanto a pressão intracraniana, a pressão ali sobre o tronco encefálico, que se rompem alguns vasinhos aqui perfurantes do tronco, em geral aqui na região dorsal mesmo da ponte, junto da linha média, ou melhor, na linha média ali da ponte, né? Mas pode ser no bulbo também, e vai ser sempre ali no tronco encefálico, ou ponte, ou bulbo. Mesencéfalo também é tronco cefálico, mas em geral vai ser nessas duas regiões, e que vai se mostrar para a gente, ó, como um foquinho de sangramento aqui, tá vendo? Então aqui é cerebelo, ponte, e uma areazinha mais densa, focal de sangramento, ali, tá? Então, vi isso aqui, no contexto de herniação, eu penso em hemorragia de Duré, péssimo prognóstico, beleza? Isso aqui o paciente costuma, depois de algumas horas, evoluir para óbito, infelizmente. Hemorragia de Duré é dureza mesmo, tá? Até um macetinho aí, se quiser gravar, Duré é dureza. Gente, os hematomas em si já são um grande problema. Agora, mesmo quando eles são ali controlados, entre aspas, não matou o paciente, eles podem complicar. Então, uma das complicações mais graves, assim, de um hematoma, na verdade, é uma complicação da própria herniação, tá? Mas, geralmente, a herniação vai acontecer no contexto do hematoma, é o colapso de artérias nobres, tá? Então, por exemplo, você tem uma herniação subfalcina. Aquela herniação pode ser tão importante que esmaga a artéria cerebral anterior, não passa fluxo, e aqui é que acontece infarto no território da cerebral anterior. Então, eventualmente, você tem aí, ó, olha aqui, estou na convexidade, sulcos aqui, o lado obliterado, o lado mais preservado, e eu tenho uma hipodensidade parassagital, ou seja, juntinho aqui da foice tem uma área hipodensa, a hipodensidade faz sumir a diferenciação branco-cinzenta, tá? Então, veja que eu não consigo ver, olha aqui, ó, substância branca no centro e a periferia um pouquinho mais branca. Diferenciação branco-cinzenta, ok. Aqui, ó, é um giro. Eu não consigo ver a diferença entre a substância branca e cinzenta, tá tudo pretão. Isso é um edema citotóxico, típico dos infartos, dos AVS. Então, eu tenho um infarto na região parassagital direita, na autoconvexidade, que é o território da artéria cerebral anterior direita, no contexto de uma herniação subfalcina que foi depois descomprimida. Então, teve a herniação, descomprimiu, mas não foi suficiente para evitar que a área lá da cerebral anterior direita entrasse em isquemia. A gente, outra coisa interessante aqui, ó, pneumo, encéfalo, gás dentro do crânio. Ah, João, mas esse paciente tirou a calota, óbvio que ele vai ter pneumoencéfalo, óbvio que ele vai ter focos de pneumoencéfalo, ok? O pneumoencéfalo, ele não deve assumir esse formato aqui de gaivota. Quando eu vejo esse formato de gaivota, em geral, isso indica para mim que a pressão que esse pneumoencéfalo está exercendo pelo volume dele é maior do que simplesmente foquinhos ali pós-cirúrgicos, tá? Esse encéfalo, esse lobo frontal, pode estar sofrendo aí um efeito de massa do próprio pneumoencéfalo, sim. Quanto mais evidente é esse montifúgio aqui, o sinal da gaivota, quanto mais afastados ficam os lobos frontais e afilados, né, como se eles fossem comprimidos pelo ar, maior a necessidade de uma avaliação neurocirúrgica de urgência. Isso é uma emergência neurocirúrgica, tá? Em geral, o paciente precisa ser descomprimido. Ah, Gil, mas nesse caso aí já descomprimiu, tudo bem. Mas, em geral, isso ocorre quando você descomprime, aí você tampa lá com a calota de novo, e aí fica lá o ar lá dentro, e aí precisa ir lá e drenar de novo. Mas só uma coisa vocês lembrar, isso aqui chama sinal da gaivota, ou sinal do Monte Fuji, ou sinal da Millennium Falcon, como alguns mais chegados vão lembrar, e indica
uma emergência neurocirúrgica, indica necessidade de avaliação, porque isso é um efeito de massa que está sendo exercido ali pelo pneumocéfalo. Gente, lembrando uma coisa, é preciso ter muito bom senso nesses casos, que na maioria das vezes eu vejo muito esse tipo de pneumocéfalo formando esse sinal da gaivota. Porém, apesar de sempre que eu vejo eu ficar, nossa, eu coloco ou não coloco no lado, coloco ou não coloco, chamo a atenção, não chamo, na maioria das vezes o paciente não tem sinais de hipertensão intracraniana, ele não tem, às vezes ele está afundado lá pela intubação, né, tomando sedativo e tal, então, às vezes é difícil de avaliar se isso está tendo repercussão clínica ou não. Então, eu costumo descrever, mas nem sempre, na maioria das vezes, eu acabo não colocando esse achado como crítico, na maioria das vezes. Quando é só uma gaivotazinha discreta ali, eu acabo não colocando como crítico, eu descrevo ele, principalmente se for exame de controle, que eu vejo que no exame anterior já tinha lá o mesmo aspecto e só se manteve, porque, no final das contas, a conduta de desfazer ou não o pneumocéfalo acaba sendo o neurocirurgião. E se clinicamente ele não acha que tem aumento da pressão para motivar uma intervenção cirúrgica, paciência, tá? Então, conversando com colegas neurocirurgiões, foi essa a conclusão que a gente acabou chegando. Beleza? Então, infarto território da artéria cerebral anterior direita aí para vocês. Se a anterior pode infartar, a posterior também pode infartar. E olha só, nesse caso está muito mais discreto, tá? Mas repara... Por que está discreto, João? Porque é um caso mais agudo, / subagudo. Mas repara que essa regiãozinha aqui, ó, ela não tem a mesma atenuação que essa região aqui. Perceba que à direita eu vejo a substância branca indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando, e aqui eu não vejo nada de estar tudo apagado, edema citotóxico, ok? Então, infarto na região do occipito esquerdo, ou pareto occipital, está no lobo occipital ali, né? Esquerdo. Como é que ocorre esse tipo de infarto? Bom, por vários motivos, mas no contexto de trauma, em geral, está associado a herniação uncal, tá? Então, hernia ali o uncus, comprime a cerebral posterior, corta o fluxo e aí isquemia. Isquemia, infartou. Beleza? Ah, João, transtentorial descendente que não seja um cal também pode? Pode, mas a uncal é mais bonitinho, é mais classicamente descrito. Então, você vê aqui, ó, a lâmina do derrame, do hematoma subdural. A gente vê. Veja que nesse caso está até difícil de flagrar aqui, ó, o corno temporal do ventrículo lateral esquerdo. Ele está realmente muito comprimido. O direito está aqui, mas o esquerdo provavelmente está aqui, mas é bem difícil de ver. Mas o que a gente consegue ver? Obliteração completa das cisternas. Tem aqui até um pouquinho de pseudohemorragia subaracnoide. Completa das cisternas. Compressão, olha só, gente, espero que vocês estejam conseguindo ver. Olha o aspecto desse mesencéfalo, como ele está comprimido aqui em meio ao edema cerebral. Tá? Então, compressão aqui do mesencéfalo,